Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é professora Carol, do NRE de Irati, Paraná, e o meu componente curricular é Recursos Naturais. A nossa aula de hoje vai ser sobre a erosão hídrica do solo. De primeiro momento, eu queria contextualizar com vocês um cronograma sobre a nossa aula. Primeiro, a gente vai fazer um feedback sobre o conteúdo, depois a gente vai conceituar o processo erosivo, aí a gente vai falar dos tipos de erosão e a gente vai fazer o fechamento com uma atividade utilizando uma metodologia ativa, né? Então, a primeira coisa que eu gostaria de retomar com vocês é o que é a erosão hídrica do solo, que foi tema de algumas aulas anteriores, que a gente falou sobre o processo de degradação do solo, que a gente falou sobre fatores que degradam o solo no meio ambiente, para que hoje esses assuntos norteiem o nosso conteúdo da aula de hoje, né? Então, o que seria a erosão hídrica do solo? De primeiro momento, eu quero que vocês entendam que vocês precisam primeiro compreender o conceito de erosão, depois identificar as causas e os efeitos do processo erosivo e depois reconhecer quais são os tipos de erosão de acordo com a sua intensidade. Aí eu pergunto para vocês, né, como uma forma de reflexão e instigar vocês a pensar sobre o tema. O que vocês entendem pelo processo erosivo? Né? O que seria a erosão? Você já viu falar sobre esse assunto? Essa palavra é familiar, não é familiar? Já viu em algum outro componente curricular? Aqui a gente tem um conceito sobre erosão. O que seria a erosão hídrica, então? A erosão hídrica é o processo de desprendimento e arraste, que no caso é o carregamento, das partículas de solo causado pela água, né? Por quê? Porque a gente está falando de erosão hídrica. A erosão hídrica é aquela erosão causada o agente causador da erosão hídrica é a água. E a gente precisa deixar enfatizado que é o tipo de erosão mais importante, né? E é que mais preocupa os nossos solos a nível de Brasil, né? No território brasileiro é o tipo de degradação que mais ocorre através da erosão hídrica, ou seja, causada pela água da chuva. Quando a gente fala de erosão, é preciso entender que a erosão ela se divide em algumas etapas, ou seja, esse processo, porque a erosão ela nada mais é do que um processo de degradação. Então, esse processo de degradação, que é a erosão, ela inicia, né? E ela vai passando por etapas até ela fechar, como se eu estivesse fechando esse problema. Então, a primeira etapa a gente chama de desprendimento. Então, são 3 etapas. E a primeira etapa é o que a gente chama de desprendimento, que é o mais conhecido como efeito splash, que é quando eu tenho... Então, vamos simular lá que está chovendo em um solo sem cobertura. Então, está chovendo e a gota d'água da chuva, que é o que está aqui no nosso exemplo, ela bate, né, tem contato direto com o solo, fazendo o que eu chamo de efeito splash. Então, essa primeira fase do processo erosivo é quando a gota d'água da chuva bate no solo e salpica, faz o que a gente chama de salpicamento, fazendo o efeito splash. Essa chuva continua caindo, né, simulando que eu esteja num terreno declivoso e essas partículas que salpicaram, que saltaram desse solo, essas partículas elas vão ser arrastadas, que é a segunda etapa do processo erosivo que eu chamo de arraste. Depois, quando essas partículas são arrastadas, qual é a tendência delas? A tendência delas é que elas vão parar na parte mais baixa do terreno, né? Fazendo o que eu chamo de uma zona de deposição, né? Que é parar na parte mais baixa do terreno, fazendo uma zona de deposição. Essa zona de deposição, ela pode acontecer de várias formas, né? Aqui a gente tem uma simulação de uma área onde eu tenho mata, né, próximo a um rio, e de uma área onde eu tenho a remoção dessa mata ciliar. Então, quais são as consequências de eu tirar a vegetação do solo? Né? As consequências de eu tirar a vegetação do solo numa área onde eu tenho rio, por exemplo, é que o processo erosivo acontece, né, através das suas 3 etapas de desprendimento, arraste e deposição. E aí, esse solo ele vai ser carregado. E ele vai ser carregado para onde? Aonde que vai acontecer a terceira etapa do meu processo erosivo? Vai acontecer no rio, fazendo o que eu chamo de deposição, fazendo uma zona de sedimentação, que é o processo que eu chamo de assoreamento, que é tema dos nossos próximos encontros, mas que vocês já podem começar a se contextualizar sobre isso.
Então aqui a gente tem um exemplo claro de como a erosão acontece. Aqui a gente tem uma área erodida, né? E aqui a gente tem a deposição dos sedimentos parando na parte mais baixa do terreno. Lembrando que essa parte mais baixa do terreno não necessariamente precisa ser um rio. Pode ser uma área apenas de baixada que vai formar o que eu chamo também de a almofada de finos, que tudo aquilo que foi carregado vai parar lá nessa parte mais baixa do terreno. Esse meu solo vai ser o quê? Esse meu solo vai ser perdido e eu não consigo recuperar. Por isso a preocupação tão grande no quê? Em conservar o solo e prevenir e fazer com que não aconteça o processo erosivo. Aqui a gente tem um desenho que mostra de maneira mais lúdica a importância da proteção da água, né? A importância da vegetação nas margens de rios, para quê? Para evitar processo erosivo, para melhorar a qualidade de água, para melhorar a qualidade do solo. Quando a gente fala de erosão, a erosão ela pode acontecer de várias formas e com várias intensidades. E a primeira forma que a erosão hídrica acontece, ou a intensidade mais leve que a erosão hídrica acontece, é através da erosão laminar. Então, o que seria a erosão laminar? É quando eu tenho a água da chuva lavando o meu terreno e arrancando como se fosse uma lâmina do solo, que já o nome próprio já diz. É como se eu tivesse passado uma pequena lâmina no meu solo, né? E essa água começa a carregar e formar essas lâminas, retirando o solo de uma maneira mais leve. Então, é um processo erosivo ainda em início de desenvolvimento. Outro estágio de intensidade da erosão é a erosão em sulcos. Então, vamos pensar que eu já tenho um solo sofrendo a erosão laminar. Qual que é a tendência desse solo se eu não cobrir ele, se eu não tomar nenhuma medida de conservação? A tendência é o quê? É que isso se intensifique, né? Esse desgaste, ele se intensifique a ponto de formar pequenas linhas ou cortes no meu terreno. Sulcos como se fossem caminhos, né? E o que acontece? Esse é o princípio, a erosão em sulcos é como se fosse um termômetro, né? E quando eu chego num ponto de ter erosão em sulcos, é um alerta de que eu estou tendo um agravamento do processo erosivo. E se eu não tomar medidas de proteção para esse solo, provavelmente isso vai se agravar e eu não vou conseguir corrigir. Aqui a gente já tem uma erosão num agravamento um pouco maior, ou seja, quando eu estava lá em fase de erosão em sulcos, eu não tomei medidas preventivas ou medidas de melhoria e eu cheguei num ponto de ravinamento. O que é o ravinamento? É quando eu vou abrindo cavidades maiores, como se eu estivesse abrindo valetas, né, ao longo da declividade do meu terreno, formando o que eu chamo de ravinas. Ou seja, a minha erosão tomou uma proporção aonde ela está se expandindo cada vez mais e está danificando cada vez mais a qualidade do meu solo. Eu tenho, como se a gente estivesse passando por uma etapa aonde algo que está leve começa a ficar cada vez mais intenso. Então, a gente começa lá pela erosão laminar, a gente vem para uma erosão em sulco, a gente vem para um ravinamento. Aqui a gente já está em um estágio bastante preocupante, aonde eu já tenho níveis de erosão que muitas vezes eu já não consigo corrigir. E essas ravinas, com o passar do tempo, com o solo sem proteção, com o manejo inadequado e com a chuva sendo cada vez mais intensa e desordenada, a gente chega a um ponto de ter uma vossoroca. O que seria uma vossoroca? É a combinação de todas essas etapas, né? De todas essas intensidades que a gente falou, que é a laminar, sulcos, ravina, ou seja, tudo isso vai se somando e formando o que eu chamo de uma vossoroca, né? Que são grandes crateras que chegam a ponto de atingir o lençol freático, né? Então aí é uma situação onde eu tenho a estrutura interna do meu solo sendo atingida. E quando a gente está num ponto de ravinamento ou de vossoroca, eu já não consigo mais reverter esse processo. E isso reflete aonde? Além disso refletir na qualidade do meu solo, além disso refletir no meio ambiente, na qualidade dos recursos naturais, de rios que estão próximos a essa área, eu tenho um reflexo direto na produtividade do meu solo, né? Que é a preocupação, né? Na área agrícola, na área florestal, a preocupação é produtividade, se esse solo está produtivo ou não, considerando que os nossos solos a nível de região sul são solos que são predominantemente mais declivosos, então eles têm mais chance de sofrer erosão. Então a vossoroca é o último estágio do processo erosivo,
Por isso a necessidade da gente realizar um manejo sempre pensando na conservação para que a erosão não chegue a nível de agravamento. Após a gente entender essa intensificação do processo, a gente vai utilizar agora a metodologia ativa de que vocês virem um para os outros e conversem. E assim, a gente comece a refletir juntos sobre qual a importância do conhecimento desse tema, né? Qual a importância da gente conhecer o processo erosivo, da gente conhecer a degradação do solo. E a gente precisa entender que para que a gente consiga ter um solo de qualidade, é fundamental a gente implementar práticas de manejo sustentável, né? Através de esforço conjunto, para que a gente consiga diminuir a erosão do solo e proteger os recursos naturais. Como atividade de fechamento, eu gostaria que a gente fizesse todos juntos, com a metodologia ativa, todos juntos, um mapa mental coletivo, aonde a erosão vai ser o centro desse mapa mental, e as causas e as consequências vão ser o desdobramento, né? E aí, na próxima aula, a gente vai conversar, a gente vai iniciar nossa aula com esse mapa mental para falar dos próximos temas, ok? Agradeço a presença de todos e até o próximo encontro.